E aí, meu povo, como é que vocês estão? Hoje vim falar com vocês sobre um assunto um pouco chato, né, que aconteceu comigo, mas já tá tudo bem, já faz um tempo isso, vim só compartilhar com vocês essa história um pouco estranha, né? Mas eu vou detalhar, contar tudo pra vocês, mas antes disso, deixa meu like, se inscreva no canal e vai lá no meu Instagram pra poder me acompanhar. Beleza? Ah, se estiver ouvindo algum barulho estranho é porque tá tendo uma obra, como sempre, aqui do lado da minha casa, então ignora, beleza? Então, galera, é verdade, gente, eu fui roubada dentro da minha própria casa. Isso faz mais ou menos, acho que uns 2 anos, né? Vou contar pra vocês desde o início, né? Tudo começou quando eu fui casar com meu marido, né? A gente foi procurar aluguel e tudo mais. E daí a gente viu vários e eu escolhi um que minha amiga tinha morado lá. Aí eu fui, minha amiga falou que era tranquilo, que ela viajava, não trancava a porta, tava tudo tranquilo, então, tipo, entrei com muita confiança mesmo, né? Mas assim, vou deixar claro que nada que aconteceu lá é culpa da minha amiga, tá? Cada um teve sua experiência, a dela foi ótima, mas a minha não foi tanto assim. Mas enfim, então. Aí ela me falou muito bem desse lugar e eu fui com muita confiança. E a princípio eu gostei muito dos donos da casa, que era uma senhora e um senhor, muito gente boa mesmo. Até hoje eu tenho muito carinho por eles. E assim, por muito tempo foi muito tranquilo, eu gostava de todo mundo que morava lá e acabei criando uma confiança. Então acontecia o seguinte, né? Eu morava lá, aí às vezes eu ia no mercado, ia na casa da minha mãe, que era bem perto da minha casa, e às vezes eu não trancava, né? Era bem rapidinho, coisa de 15 minutinhos, então eu criei esse costume. Claro que eu não indico pra ninguém, né? Hoje em dia eu sei que isso é loucura, mas na época eu não via problema algum, confiava mesmo nas pessoas que moravam lá. Aí foi passando o tempo, só que junto com isso vieram alguns acontecimentos estranhos, né? Por exemplo, eu lembro que um dia eu fui pro estágio e eu tinha que usar, sempre era um sapato fechado, né? Que não podia mostrar os dedos. Aí eu fui procurar um sapatinho que eu tinha ganhado da minha irmã, que era um sapato fechado. Eu não achei, eu falei, uai, eu ganhei da minha irmã, eu tenho certeza que estava aqui na minha casa, não levei pra outro lugar. E eu precisava desse sapato pra ir pro estágio, então eu lembrei dele, mas eu não achei. Eu falei, ixi, só no dia que eu for faxinar essa casa pra poder achar esse sapato. Então, beleza, usei outro sapato, esqueci desse dia. Também senti falta de algumas coisas, como algumas blusas, alguns batons, mas eu sempre achava que eu ia encontrar quando eu fizesse uma faxina, né? Então até aí tudo bem, não tinha nenhum problema, né? Mas sabe, uma coisa que pra mim, eu tive certeza que alguém estava entrando na minha casa pra roubar, foi o seguinte. Eu tava juntando várias moedas de 50, 25 e R$1. Então eu tava juntando muitas moedas e já tava com bastante, inclusive. Beleza. Fui, saí de casa, fui trabalhar e tudo mais, meu marido ficou em casa, depois ele saiu. Aí quando eu cheguei em casa, eu me deparei com um tantinho de moeda, tipo, se alguém pegou, que pegou é claro, foi uma quantidade absurda. Acho que a pessoa tava se sentindo muita vontade já pra poder pegar. Acho que no início ela começou pegando pouquinha coisa, ninguém observando. Aí nas minhas moedas ela pegou quase tudo, ficou bem pouquinho. Aí eu falei, amor, você tá usando as moedas que eu tô juntando? Aí ele, quais moedas? Aí eu fui e falei, essas daqui. Ele disse, não, nunca nem trisquei. Eu sei que você tava juntando, então eu nem trisquei. Aí eu falei, ué, como assim você não pegou? Se tá faltando muita moeda, né? Aí eu achei estranho, mas eu pensei, assim, eu fiquei bem desconfiada nesse dia. Até falei pra ele, amor, se não foi você que tá usando essas moedas, alguém tá entrando aqui e pegando essas coisas, porque não é possível, sumiu muita moeda mesmo, né? Aí ele falou, amor, talvez você tenha pego, não lembra. Mas eu tinha certeza que eu não tinha pego. Eu pensei que talvez ele tinha pegado e não se lembrado, mas eu fiquei muito desconfiada esse dia. Mas como ele achou que não era nada, então passou. Eu falei, devo estar doida mesmo, sei lá, mas eu desconfiei bastante. Mas teve um dia, gente, que aí ele teve a certeza. Olha que engraçado a história. Quando a gente ia trabalhar ou sair pra fazer alguma coisa, a primeira coisa do dia que a gente fazia era tirar carne pra descongelar, né? Então a gente tirava da geladeira, botava numa panela e deixava a carne descongelando em cima do armário. Tá bom, ele que tirou, não fui eu, né? Aí, enfim, aí depois ele foi fazer a comida. Cadê a carne? Ele falou, isso eu tenho certeza que eu tirei. Ele lembrava muito bem que tinha tirado a carne e colocado para descongelar e a carne não estava mais lá em cima do armário. Então esse dia foi o dia que ele teve certeza. Aí ele conversou comigo, aí juntando tudo que a gente já tinha vivido, das coisas que tinham sumido, a gente falou, tem alguém entrando aqui dentro de casa mesmo, né? Então a gente ficou muito desconfiado e a gente falou, vamos manter
os mesmos costumes que a gente tem, de deixar a porta aberta de vez em quando, vamos manter tudo, mas vamos tentar gravar, se a pessoa botar um celular escondido, gravando pra ver se a pessoa entra e rouba, né? Então esse foi o nosso pensamento, né? Então a gente ia organizar, ver como é que ia fazer, mas não precisou, galera, aconteceu uma coisa assim inacreditável, olha só. Eu fui trabalhar, na época eu trabalhava, meu marido ficou em casa, e esse dia ele tava de folga, então ele ficou o dia inteiro em casa e deixou a porta aberta, né? Aí ele ficou lá no quarto editando vídeo pro canal. Aí ele escuta a porta abrindo, que era uma porta assim de puxar, né? Aí ele escuta a porta abrindo. Aí ele ficou bem quietinho, falou: eita, é agora que eu vou pegar. Aí ele não fez nenhum barulho. Aí quando ele se depara, uma menina tava já no meio do quarto entrando. Ela se assustou, ela entrou até a metade do quarto e se assustou quando viu ele. Aí ela saiu correndo, literalmente, olha que coisa. E o mais surpreendente é que essa menina não morava na casa. Ela acho que era neta da dona, então era ela que tava roubando as coisas, né? Eu sempre confiei muito nos donos, gostava muito, mas uma coisa que eu levei pra minha vida, né? Você não pode confiar nas pessoas, ainda mais porque às vezes a pessoa que você conhece, você confia, mas você não sabe quem frequenta a casa. Então são vários fatores, né? Hoje eu não recomendo você confiar nas pessoas, né? Tem sua casa, mora de aluguel, fecha direitinho, tranca, porque aconteceu comigo, isso foi muito chato. A gente não denunciou pra polícia, a gente pensou em fazer isso, mas por consideração aos donos da casa a gente não fez, sabe? Mas se não fosse por isso, com certeza eu teria denunciado. Mas depois de ter certeza de quem estava roubando e que realmente a gente estava sendo roubado, muitas coisas começaram a fazer sentido pra gente. Por exemplo, teve uma época que a gente passou um perrengue danado, sabe? Que a gente tinha pouco dinheiro, teve que controlar tudo mesmo, porque tava com pouca grana. Mas o curioso, gente, é porque a gente era muito controlado. Mas volta e meia faltava alguma coisa, a gente pensava, caramba, será que a gente gastou alguma coisa que não devia? Mas a gente sabia que no fundo a gente era organizado, mas o que a gente ia pensar, né? Mas teve um episódio que foi bem mais terrível e marcante pra gente. Teve uma semana, galera, que a gente não tinha nada de dinheiro. Acho que minha mãe nem sabe dessa história. Vou contar pra ela depois. Talvez eu contei, não lembro. Que a gente não tinha R$1. Sério, gente, não tinha R$1, nada. A gente não tinha dinheiro no banco, a gente não ganhava tão bem no canal, então o dinheiro era bem contadinho. Então se faltasse uma coisa já ia fazer total falta, e foi o que aconteceu. Mas o surpreendente é que a gente não tinha dinheiro, R$1 pra pagar a passagem. Era incrível, porque meu marido falou o seguinte: amor, vou tentar pegar um dinheiro do banco do limite, mas eu tenho que ir no banco sacar. Aí eu falei, então vai, né? Aí a gente foi procurar dinheiro pra ir, não tinha pra passagem. Ida e volta, só tinha o dinheiro pra ida. Aí ele foi com dinheiro só de ida pro banco, na certeza que ia conseguir sacar esse dinheiro, né? Eu falei, amor, se você não conseguir voltar, né? Vai que você não consiga pegar esse dinheiro, se você não conseguir voltar, me fala que eu vou na minha mãe, peço o dinheiro emprestado e vou lá te buscar. Então pode ir. Aí felizmente, gente, ele conseguiu pegar um dinheiro do limite. Não foi muito, foi só pra gente poder passar a semana tranquilo. E foi. Então foi um acontecimento muito marcante, mas hoje a gente entende que isso aconteceu porque a gente foi roubado. A gente não era tão desorganizado ao ponto de não ter nada, R$1 em casa. Então pra mim foi horrível a situação, pra mim e pro meu marido, e a gente teve que tomar uma decisão de ir embora. Claro, a gente não podia fazer outra coisa, né? E eu lembro que a gente tinha combinado com a dona, se fosse sair, pra avisar com um mês de antecedência, mas com a situação é óbvio que não precisou. A gente conversou com ela, falou do que aconteceu, né? A gente contou a história inteira. E ela falou que ia conversar com a neta. Não sei o que deu, a gente não sabe se eles conversaram, o que aconteceu, mas eu nunca mais vi essa menina na minha vida, né? A gente saiu de lá, não tenho raiva dos donos da casa, com certeza, mas a dica que eu dou se você mora de aluguel é não deixar a porta aberta, não confiar nas pessoas, porque você não sabe com quem tá lidando, né? E hoje, já tô há 2 anos aqui morando em outro lugar, perto também da casa que eu morava. É um apartamento muito mais tranquilo, eu gosto muito. E eu acho que no final das contas valeu a pena ter mudado, né? Porque a gente morava nos fundos da casa deles, não era tão confortável a gente ter que chegar, passar por todo mundo pra depois chegar na nossa casa. Hoje é um apartamento, a gente entra, não vê ninguém, é muito mais, parece mais nossa casinha, sabe? Então no final das contas, apesar de tudo que a gente passou, valeu a pena ter mudado. E é incrível como mudou a nossa vida, gente. A gente não passa mais perrengue. Claro, hoje a gente tem uma organização muito melhor do que na época. A gente nunca mais passou situações como aquela. Então é isso, né? Eu vim contar essa história pra vocês, apenas pra vocês saberem, tomarem cuidado e também pra poder compartilhar, né?
E é isso, então espero muito que vocês tenham gostado. Clica no gostei, deixa meu like. Até o próximo vídeo. Um beijo. Ah, me conta aí também se vocês já passaram por uma situação semelhante, né, gente? Eu sempre acho importante a gente falar para outras pessoas, compartilhar nossas vivências, porque assim a gente aprende muito mais, né? Então agora eu vou embora de verdade. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.